Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Molly McLaren nasceu no dia 26 de junho de 1994, fazendo dela uma legítima canceriana. A Molly nasceu e cresceu na cidade de Cobham, que pertence ao estado de Kent, no sul da Inglaterra. Ela era filha de um homem chamado Douglas McLaren e uma mulher chamada Joanne McLaren. Todos que conheceram a Molly disseram que ela era uma garota esperta e muito amorosa. Durante a sua adolescência, a Molly desenvolveu distúrbios alimentares, como bulimia, por exemplo. Ela estava sempre insatisfeita com sua aparência e se achava gorda o tempo todo. Foi bem nessa época, inclusive, que a jovem começou a treinar em uma academia e se viu apaixonada por esportes e atividades físicas, o que a inspirou a cursar educação física e em 2015 ela se matriculou na Universidade de Kent. O ensino superior ajudou muito a Molly a superar seus transtornos alimentares e também a ansiedade que a jovem tinha desde que era criança. Em 2016, enquanto navegava no Tinder, aquele aplicativo de relacionamentos, Molly conheceu um rapaz chamado Joshua Stephenson. Joshua tinha 26 anos de idade na época e era exatamente o tipo de cara que a Molly estava procurando. O rapaz era de uma cidade chamada Stoke-on-Trent, mas estava morando em Woodham há mais ou menos um ano, e para a felicidade da Molly, Woodham ficava a apenas 11 quilômetros de distância de onde ela morava. O Joshua, pessoal, não teve uma infância muito fácil. Quando estava com 12 anos de idade, os seus pais se separaram e foi o pai do rapaz quem ficou com a sua guarda. E isso foi muito traumático para o menino, porque ele era muito apegado à sua mãe e depois do divórcio ele quase não teve mais contato com ela. Por conta disso, ele desenvolveu depressão e tinha várias crises de ansiedade, o que fazia com que o jovem fosse internado várias vezes em uma clínica de saúde mental chamada Kingsley House. Em 2016, quando conheceu a Molly, ele estava aparentemente saudável e trabalhava em um depósito. A Molly e o Joshua deram um match no Tinder e começaram a conversar no dia 31 de julho de 2016. Eles compartilhavam as suas inseguranças um com o outro e aos poucos foi se criando uma conexão muito grande. O Joshua também gostava muito de atividades físicas e tinha um porte físico atlético, o que agradava bastante a Molly. Em novembro de 2016, eles finalmente se conheceram pessoalmente e parecia que o Cupido tinha acertado o coraçãozinho dos dois. O Joshua rapidamente desenvolveu uma dependência muito grande pela Molly. Ele queria estar com ela 24 horas por dia, 7 dias por semana. E inicialmente, a Molly adorou a atenção e o carinho que estava recebendo do seu novo amor. Mas os seus amigos e familiares viram aquilo como uma grande bandeira vermelha e alertaram a jovem de que o rapaz parecia ser obsessivo. Aos poucos, o Joshua começou a implicar com os amigos da Molly e reclamava que ela estudava demais e não tinha tanto tempo para ficar com ele. Esse comportamento, pessoal, fez com que a Molly ficasse assustada, porque ela se sentia sufocada e não queria ter que brigar com o seu namorado simplesmente para poder estudar e ir para a faculdade. Como vocês devem imaginar, né, daqui para frente foi só para trás e a Molly começou a cortar aos poucos o Joshua. Ela disse a ele que os dois precisavam de um tempo sozinhos e que não podiam ficar 24 horas juntos, que isso não era saudável para o seu relacionamento. Em resposta ao afastamento da Molly, o Joshua pediu perdão. Disse que não sabia que estava a sufocando e que daria mais espaço para ela.
Ele até usou a sua depressão como desculpa e disse que se sentia muito sozinho e por isso queria tanto a atenção da sua namorada. Obviamente ele estava manipulando a Molly e a sua carinha de cachorrinho, sabe, que caiu da mudança, sensibilizou o coração da jovem e aos poucos os laços entre os dois foram se estreitando novamente. Mas claramente que a Molly não teria paz neste relacionamento e por mais que ela tenha alertado sobre ele, sufocando ela, toda vez que a jovem resolvia sair com seus amigos ou fazer alguma coisa sem o Joshua, ele utilizava a depressão como desculpa e dizia para a namorada que estava muito mal e que precisava do seu apoio. Uma informação importante, pessoal, é que nessa época o Joshua estava mentalmente saudável e a depressão era unicamente uma desculpa que ele utilizava para comover a jovem a ficar com ele, ao invés de sair com seus amigos e familiares. A obsessão que o Joshua tinha pela Molly era tanta que chegou a um ponto onde ele acabou largando o emprego para poder passar mais tempo com ela. Nessa época, a Molly relatou aos seus amigos que não estava aguentando mais, que o jovem era muito grudento, possessivo e estava a sufocando. Ela também chegou a dizer que o Joshua era ninfomaníaco e se ela permitisse, os dois passavam horas e horas tendo relações e ele era totalmente insaciável. Os amigos da mulher disseram que ela deveria colocar logo um ponto final nisso, porque esse tipo de obsessão poderia ser perigoso. Seguindo o conselho dos seus amigos, a Molly resolveu terminar com o Joshua. E como vocês podem imaginar, a partir daí, a vida da jovem virou um inferno. O Joshua mandou mais de 1000 mensagens de texto em menos de 24 horas para Molly e em todas ele pediu uma nova chance. Ele chegou a usar mais uma vez a depressão como desculpa e disse que se sentia muito sozinho e por isso era tão apegado à jovem. Ele implorou para que a Molly não terminasse com ele e chegou a sugerir que ele não estava sufocando ela, mas que provavelmente ela estava com um transtorno de ansiedade. E isso estava afetando a percepção que a jovem estava tendo sobre o relacionamento dos dois. Inacreditavelmente, o Joshua conseguiu manipular a Molly novamente, e ela acabou dando uma nova chance ao rapaz. Inicialmente, ele se mostrou um homem mudado. Ele iniciou em um trabalho novo e passou a dar mais espaço para a jovem. Mas esse bom comportamento não durou por muito tempo e os velhos padrões voltaram rapidamente. O Joshua voltou a sufocar a Molly, ele passava em sua casa antes do trabalho, ia na academia que a jovem estava estagiando no horário do almoço e quando saía do serviço, ele ia direto para a faculdade da Molly e lá ele ficava até ela sair do curso. Depois levava ela para casa e passava a noite toda querendo ter relações com a Molly. E quando a jovem dava uma desculpa qualquer, como dor de cabeça, por exemplo, ele pirava. Para vocês terem noção, chegou a um ponto onde ele carregava uma bolsinha com analgésicos, absorventes e pomadas. Desta forma, seja qual fosse a desculpa da Molly, ele estava pronto para resolver o problema e assim os dois poderiam ter uma noite agitada com muito amor envolvido. Ou não, né? Bizarro isso, né, pessoal? Teve um outro episódio também onde os dois foram para uma festa de aniversário juntos. A festa era de 60 anos da tia da Molly e todos os familiares puderam presenciar as crises de ciúmes que o homem tinha. Inclusive, durante a festa, o Joshua chegou a sugerir que eles poderiam dar uma escapadinha e brincar ali no quarto da tia da Molly. Depois disso, a jovem teve uma conversa muito séria com a sua mãe e, incrivelmente, esta conversa foi interrompida pelo Joshua, que gritava e ofendia a jovem, dizendo que ela era uma safada e que estava afim de outros homens. Essa foi a primeira vez que a Joanne, mãe da Molly, aconselhou que ela deveria terminar com esse rapaz imediatamente, porque ele era um lunático. A Molly revelou à sua mãe que estava pronta para terminar com ele, mas que esperaria passar a viagem que eles tinham planejado para Tenerife. Essa viagem seria como um teste final para o Joshua, e dependendo do seu comportamento, não haveria outra chance.
A viagem aconteceu e logo no primeiro dia que eles desembarcaram no Tenerife, eles já brigaram feio. Neste dia, a Molly mandou uma mensagem para sua mãe dizendo que tinha cometido um erro terrível e que não via a hora de retornar para casa. Quando eles retornaram, a Molly confidenciou à sua mãe que tinha medo de terminar com o Joshua e ele fazer algo ruim a si mesmo. Então ela esperaria o momento certo e tentaria terminar de uma forma totalmente amigável. Ela ainda relatou que já não sentia nada além de pena pelo rapaz. No dia 17 de novembro de 2017, a Molly havia planejado sair com seus amigos para uma baladinha em Maidstone. Seria tipo uma comemoração atrasada do seu aniversário de 23 anos. Ela ainda não tinha criado coragem para terminar com o Joshua, então ele estaria junto no passeio. Mas conforme a jovem se soltava e dançava ali com os seus amigos, o Joshua ficava cada vez mais nervoso e mandava mensagens de texto para o celular da jovem a insultando, para que ninguém percebesse que ele estava zangado com a sua namorada. Em um determinado momento da noite, a Molly se encheu e resolveu terminar com o Joshua ali mesmo. Ela disse que estava tudo acabado e que não adiantava ele implorar para ficar com ela, porque ela não sentia mais nada por ele, apenas nojo. Ela não imaginava, gente, mas naquele momento o Joshua se tornaria o seu pior pesadelo. Todo aquele teatro de bom moço carente e depressivo acabou e no lugar disso, o Joshua se tornou um cara agressivo e vingativo. No dia seguinte ao término, o Joshua tentou mandar uma mensagem para Molly pedindo desculpas e implorando por outra chance, mas a Molly bloqueou ele em todas as redes sociais e trocou o seu número de telefone. Em resposta a isso, o Joshua postou vários xingamentos para a jovem em suas redes sociais e marcou todos os amigos e familiares dela. Ele também postou prints de conversas dos dois que davam a entender que a Molly era usuária de entorpecentes. Em uma das postagens ele disse: "Vocês acham que ela é uma aluna de educação física exemplar, mas na verdade ela não passa de uma drogada." E o print que acompanhava a postagem era uma mensagem da Molly solicitando que ele comprasse cocaína para ela. Em uma outra postagem, ele atacava a honra da jovem, dizendo que ela era uma safada e que os seus dotes masculinos eram pouco para ela e que ela só tinha dado fora nele porque tinha encontrado algo maior. Os amigos e familiares da jovem mostraram para ela essas postagens e ela ficou horrorizada com tudo isso. Ela sabia que o Joshua era um homem instável, mas jamais imaginaria que ele jogaria tão baixo com ela desse jeito. A atitude que a Molly resolveu tomar neste caso foi imprimir todas essas postagens e levar até a delegacia de polícia, afinal a sua honra não poderia ser atacada desta forma. O Joshua teria que pagar pelas suas atitudes. O policial que registrou a ocorrência da Molly, pessoal, resolveu ligar para o Joshua e colocou a chamada no viva voz para que a Molly e a sua mãe pudessem escutar a conversa. O policial ordenou que ele apagasse as postagens e deixasse a Molly em paz, do contrário, ele seria processado pelos seus atos. Contrariando as expectativas do policial, da Molly e da sua mãe, o Joshua disse que tinha muito mais coisas que ele ainda iria expor e que ela merecia passar por tudo isso depois de ter partido seu coração. O policial alertou mais uma vez o Joshua sobre as consequências e disse que não queria ver a Molly e sua mãe de novo na delegacia para reclamar dele. E o Joshua respondeu prontamente o policial para que ele ficasse tranquilo, porque com certeza elas voltariam para fazer outra denúncia, debochando totalmente assim da justiça britânica e desligando o telefone na cara do oficial. No dia 23 de junho, o próprio Joshua apareceu na delegacia. Ele queria denunciar a Molly por estar espalhando a notícia de que ele estava tendo problemas com a polícia. Segundo o homem, a Molly disse para o seu chefe que logo o Joshua seria preso pelo assédio que estava praticando contra ela, e isso estava prejudicando ele no trabalho. O policial alertou mais uma vez que ele apagasse as postagens ofensivas de suas redes sociais e que evitasse qualquer tipo de contato com a Molly. 2 dias depois,
a Molly foi até a delegacia novamente com mais postagens que o Joshua havia feito, falando sobre ela. Eu não vou ficar falando aqui, pessoal, todas as postagens para vocês, porque foram muitas, mas todas tinham cunho ofensivo, sexual e insinuavam que a Molly utilizava entorpecentes pesados. Mais uma vez, um boletim de ocorrência foi registrado e o processo na justiça da Molly contra o Joshua continuava seguindo devagar. Enquanto isso, mais postagens foram feitas pelo Joshua e desta vez todas tinham um tom ameaçador. E a partir daí a Molly e a sua família começaram a ficar com medo do homem. Desta vez a jovem solicitou uma medida protetiva, mas teria que esperar alguns dias para essa medida sair, porque o oficial que estava cuidando do seu caso, o Sr. Philpott, estava de licença. E para emitir essa medida protetiva, a justiça precisava do parecer do oficial do caso. No dia 27 de junho, a Molly recebeu uma ligação do oficial Philpott. Ele disse que havia conversado com o Joshua e ele tinha apagado todas as postagens ofensivas de suas redes sociais e estava pronto para seguir em frente e viver em paz, e que por isso ele achava que não seria necessário efetivar a medida protetiva que ela havia solicitado, mas que caso ela quisesse, ele poderia protocolar o pedido. A jovem ficou aliviada e disse que não precisava, que tudo que ela queria era paz e que se o Joshua havia recuado, já era o suficiente. E aqui de verdade eu fico indignado, né? Porque assim, como que o oficial pergunta para a vítima se ela quer uma medida protetiva, né? Ela já tinha pedido, deveria ter simplesmente efetivado a medida e pronto, né? Mas enfim, a Molly finalmente acreditou que tudo tinha acabado, mas ela mal sabia que, na verdade, o Joshua tinha planos diabólicos para ela. Ela nem imaginava, mas o homem estava utilizando um perfil de uma mulher com quem ele tinha tido um encontro para monitorar as redes sociais da Molly. Então ele seguia os seus passos 24 horas por dia e estava sempre atento a qualquer nova publicação ou check-in que a jovem fizesse. Ele também tinha adquirido uma faca e uma picareta em uma loja de ferragens e guardou no porta-malas do seu carro para utilizar no momento certo. No dia 28 de junho de 2017, Joshua viu no Snapchat da Molly que ela tinha planos de jantar com amigos em um barzinho local. Ele prontamente entrou no Tinder e tratou de marcar um encontro no mesmo bar com a primeira mulher que aceitou o seu convite. No final daquela tarde, quando chegou no barzinho, a Molly deu de cara com o Joshua, mas ela achou que tudo não passava de uma mera coincidência, até porque ele estava acompanhado de uma mulher. Inclusive, ela até respirou aliviada, acreditando que ele realmente tinha superado o fim do relacionamento dos dois e que já estava em outra. Bom, no dia seguinte, por volta das 9 horas da manhã, a Molly chegou na academia para fazer os seus exercícios matinais. Ela treinava todos os dias na Pure Gym, que ficava dentro do outlet Chatham Dockside. Minutos depois, o Joshua chegou na mesma academia. Ele foi em direção à sala de ginástica e percebeu que a Molly estava lá fazendo seus exercícios. Ele então deu meia volta, como se fosse desistir de entrar na sala, mas rapidamente refez o caminho em direção à sala onde a Molly estava treinando. Quando ele entrou na sala, a Molly estava no chão fazendo alguns exercícios. Ele então pegou um colchonete e começou a se exercitar ao lado da jovem. Assim que ela percebeu que era o Joshua que estava ali, ela se levantou, pegou o seu celular e foi filmando em direção ao homem para confrontá-lo. Ela então pergunta se ele está seguindo ela e o porquê que ele não está no trabalho, sendo que aquele horário ele deveria estar trabalhando. O Joshua responde que não é da conta dela e continua fazendo seus exercícios. Em seguida, Molly sai da sala de ginásticas. Às 10h45 da manhã, a jovem envia uma mensagem para sua mãe avisando que o Joshua apareceu em sua academia e que acredita que ela está sendo seguida. A Joanne, mãe da Molly, sugere que ela vá imediatamente para casa e se certifique de que está em segurança. Às 10h59 da manhã, a jovem manda uma mensagem para uma amiga chamada Emily. Na mensagem, ela diz que acha que está sendo seguida pelo ex-namorado e encaminha uma foto dele na sala de ginásticas.
A Emily repetiu o conselho da mãe da Molly e disse para ela ir imediatamente para casa. Ela respondeu a mensagem dizendo que acreditava que o Joshua já tinha ido embora, mas que de qualquer forma ela iria arrumar as suas coisas e ir para casa. O Joshua, pessoal, realmente tinha saído da academia, mas estava no estacionamento esperando a Molly. A Molly então saiu da academia e foi em direção ao seu carro. Ela entrou no veículo, mas antes de dar a partida no motor, ela parou para responder uma mensagem da sua amiga Emily. Ela estava distraída no celular e nem percebeu que o Joshua estava se aproximando do seu carro, segurando uma faca. O Joshua então se aproximou do carro da Molly, abriu a porta e começou a atacá-la com o objeto cortante. Ele estava enfurecido e não parou de golpeá-la até ter certeza que a Molly estava morta. Após terminar o ataque, ele limpou o sangue que havia espirrado em seu rosto na camiseta e ficou esperando a polícia chegar. Quando os oficiais chegaram, ele disse: "Sou eu quem vocês estão procurando e aquela safada está morta ali dentro do carro. Eu a matei." Os paramédicos chegaram logo em seguida e tentaram de tudo para reanimá-la, mas infelizmente o óbito foi declarado ali mesmo no local. Molly McLaren havia sido atingida com mais de 75 golpes de faca. O julgamento começou em janeiro de 2018 e o Joshua se declarou inocente de todas as acusações. A defesa do rapaz alegou que ele não estava em plenas faculdades mentais no momento do ocorrido e disse que o jovem tinha sérios distúrbios mentais. A defesa chamou para testemunhar um psiquiatra chamado Shahid Mahid, que atestou que o homem sofria de transtorno de personalidade limítrofe e bipolaridade, e ainda completou dizendo que no momento do ataque, o Joshua estava sofrendo um surto temporário devido à sua doença mental. A promotoria, por sua vez, trouxe para testemunhar o psiquiatra Dr. Philip Joseph, que discordou totalmente do depoimento do Dr. Shahid e disse que o Joshua era imaturo, narcisista e tinha uma vaidade acima da média. Além disso, o Dr. Philip disse que o Joshua premeditou todo o ataque, e se de fato fosse apenas um surto momentâneo, ele não estaria planejando a morte da Molly há dias. Após ouvir a defesa e a promotoria, o júri se retirou para analisar o caso, e 4 horas depois voltou com um veredito. Joshua Stimpson foi considerado culpado pelo assassinato de Molly McLaren. Durante sua audiência de sentença, a juíza do caso, senhora Adele, disse que o rapaz não apresentava nenhum tipo de distúrbio mental e que o problema dele, na verdade, era com as mulheres. Ficou comprovado que essa não era a primeira vez que ele se tornava obsessivo e agressivo com uma mulher. E com a repercussão do caso, apareceram mais 2 garotas que também tinham sido perseguidas pelo Joshua. Uma destas garotas era Leah Hubbard, que tinha conhecido o homem em uma boate chamada Cersei Bar, em Maidstone, no ano de 2016. Segundo a Leah, os dois se deram bem e chegaram a sair mais algumas vezes, mas o comportamento do Joshua foi se tornando obsessivo, e na época ele chegou a largar o emprego para segui-la onde quer que ela fosse. Houve até um episódio em que o homem entrou em sua casa enquanto ela dormia, e na manhã seguinte, a Leah se assustou ao descobrir que o Joshua estava com ela na cama. Por conta disso, a mulher terminou com o rapaz e se mudou de cidade, e com isso se livrou de ter o mesmo fim que a pobre Molly. Ou seja, né, pessoal, o cara era um tremendo embuste mesmo. Uma outra mulher também veio a público contar a sua história. Alexandra Dial conheceu o Joshua em 2013. Eles se conheceram através do Tinder, mas após o primeiro encontro, Alexandra disse que não ia rolar nada entre os dois, que ele era um cara legal, mas que era melhor que os dois ficassem apenas na amizade. O Joshua ficou transtornado e passou a mandar mensagens ofendendo a Alexandra e ameaçando ela. O conteúdo das mensagens era o mais sujo que vocês podem imaginar, mas não parou por aí, tá? O homem chegou a furar os pneus do carro da mulher e sempre a seguia, e para provar para ela que ele estava em sua cola, ele mandava fotos da mulher que ele tirava de uma distância segura para que ela não conseguisse o ver.
A Alexandra registrou 3 denúncias contra o homem e após o delegado da cidade ligar para o Joshua, ele parou de infernizar a vida da mulher. Como podemos ver, a motivação do Joshua era pura vingança por ter sido deixado pelas mulheres com quem ele tentou se relacionar. Um psiquiatra forense disse que tudo isso era reflexo por ele ter sido tirado de sua mãe na infância. Ele sempre guardou dentro de si essa sensação de rejeição e estava descontando suas frustrações em seus relacionamentos. A juíza Adele Williams levou tudo isso em consideração e, enquanto proferia a sentença do homem, ela disse que ele representa um risco iminente às mulheres. No fim das contas, Joshua Stephenson foi condenado a 26 anos de prisão. A família da Molly deu uma entrevista após a audiência de sentença e disse que estavam satisfeitos porque a justiça foi feita e agora a Molly poderia descansar em paz. Mas o que vocês acham, hein? Vocês acham que essa sentença foi justa? Vale lembrar que no Reino Unido, pessoal, tem a possibilidade de prisão perpétua, tá? Mas ele se livrou dessa e foi condenado a apenas 26 anos de prisão. Bom, eu fiquei muito revoltado com esse caso. Eu acho um absurdo essas pessoas que usam o amor como desculpa para tirar a vida das outras. Quem ama não machuca, gente. E mais do que isso, quem ama deixa a pessoa livre. Se a pessoa não quer ficar com você, que ela seja feliz longe de você. Se você ama ela, você vai entender isso. Mas é complicado, né? O ser humano é complicado. Bom, se ficou até aqui comigo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito aqui na divulgação do canal. Eu fico por aqui, um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.